Olá, meu nome é Bruna Shinohara, eu sou cientista numa empresa no Canadá, especializada em tecnologias quânticas, e hoje eu vou falar um pouco de duas confusões que se ouve por aí quando se fala de computadores quânticos. Primeiramente, eu quero falar um pouco sobre a ideia de que os computadores quânticos são todos iguais. Essa é uma confusão que eu acho importante de se discutir, pelo fato de que às vezes você está comentando sobre dificuldades ou vantagens de computador quântico e se discute como se houvesse apenas um, então apenas um conjunto de vantagens e desvantagens, sendo que é um negócio muito mais plural do que se costuma discutir. Primeiramente, eu tenho que falar um pouco sobre o que constitui um computador quântico, e eu acho importante falar sobre qubits e portas lógicas, que geralmente são entendidos como a base da computação quântica. Isso é mais ou menos verdade. Tem as suas limitações, porque existem modelos que vão além do modelo de qubits e portas lógicas, que é o que a gente chama de modelo circuital. Começando pelo modelo circuital da computação tradicional, a não quântica. Você tem como base da sua computação os bits, né, aqueles zeros e uns que você vê. Os bits são a unidade de informação na computação tradicional. São zeros e uns, só tem duas possibilidades, é binário. E essa é uma das possíveis bases que você pode utilizar. Né? Assim como a gente, para fazer contas, né, a gente tem a base 10, né? Os nossos números vão de 0 a 9, depois você vai adicionando 1, né, o 10, depois os dígitos continuam 11, 12, tudo de 1 a 9. Então, isso é uma forma de representar a unidade de informação que a gente definiu por algum motivo binário. Para você conseguir fazer computação, que é basicamente a ideia para você conseguir reproduzir tarefas computacionais, você tem que conseguir meio que reproduzir toda a matemática, todas as operações, para você ir conseguir construir a sua lógica. Isso é feito por meio de portas booleanas. Booleano é basicamente uma pergunta que você consegue responder com verdadeiro ou falso, é booleano. Para uma coisa que tem essa base 2, faz total sentido que a gente use portas booleanas. Então, o que ela vai fazer? Ela vai pegar os seus bits e modificar eles com uma certa lógica, de forma que a gente consiga pegar bits e portas e combinar de formas tais, que é o que a gente chama de circuitos, para reproduzir a computação, certo? Então, esse é o modelo circuital da computação. O que a gente está fazendo em computação quântica no modelo circuital é pegar análogos disso, né, os bits, portas lógicas, e agora pensar em algo quântico e usar as propriedades quânticas como superposição, baralhamento, interferência, coisas que eu pretendo falar mais em detalhe eventualmente. E com isso você faz algo que é muito parecido com o que a gente tem, só que agora com os componentes extras que podem ser utilizados para melhorar a computação. Essa é a lógica em geral. Como eu falei, você não tem apenas modelo circuital, você tem outros modelos. Por exemplo, o que a gente chama de one-way quantum computer, não é bem assim. Não vou falar muito porque ele não é muito usado. A base de medidas, eu já comentei sobre medidas no primeiro vídeo de física quântica, né? De certa forma, a gente também usa medidas no modelo circuital, mas ele está usando de outra forma, né? Então, isso é só para deixar claro que quando a gente fala de qubits portas lógicas, já daí já estamos sendo um pouco limitados no que a gente está falando em relação a computadores quânticos. Mas beleza. Pensando nisso, o que faz com que algo seja um computador quântico? A gente precisa de algo que funcione como um qubit, e depois que a gente tem esse qubit, a gente precisa de algo que consiga manipular esse qubit, que vai ser as nossas portas lógicas. Então, o que é um qubit? De forma material, o que é um qubit? Muita gente fala, computação quântica é computar com átomos. Não é bem verdade. Porque você tem computadores, qubits são a base de átomos, de fato. Por exemplo, existem computadores que a gente chama de neutron atoms, então átomos neutros, são a base de átomos. Você tem computadores
à base de íons. Íons são átomos que não estão eletricamente neutros. Mas você pode ter coisas mais gerais. Você, por exemplo, tem os mais comuns, aqueles que você vê em imagem de divulgação, que parece um candelabro. Aquele candelabro, na verdade, é um refrigerador que está ali refrigerando o processador de um computador quântico, que é a base de supercondutor. Supercondutor é um negócio que, em geral, enquanto a gente não tem supercondutor de temperatura ambiente, é um negócio que precisa ser refrigerado a baixíssimas temperaturas, próximas do que a gente chama de zero absoluto, para funcionar. Eles são um grande exemplo de um negócio que não é atômico. É um circuitinho supercondutor e você usa, ou o que a gente chama de fluxo, que por causa da mecânica quântica, o fluxo, né, que tem a ver com o magnetismo do negócio, ele é quantizado, assim como outras coisas que eu já comentei são quantizadas. Ele está em duas quantidades, no caso. Duas quantidades, a gente pode atuar como um qubit, né? Não, nem tudo tem duas quantidades, mas nesse caso a gente pode atuar. Outra coisa que tem duas quantidades é a carga. Outro tipo, por exemplo, é o fotônico, computadores fotônicos. Ele também é... Bom, fotônico tem a ver com a luz, né? Mas ele é o tipo de situação que ele não naturalmente vem em dois estados. É algo que a gente força ali, manipulando um pouco com a engenharia do negócio, para você ter dois estados que vão funcionar como seus qubits. Tem outro, a base de ressonância magnética nuclear, que inclusive é o computador que veio para o Brasil, é um computador que vai ficar no Senai. É o tipo de computador que não precisa de temperaturas super baixas, não é à toa que você pode fazer um negócio portátil daquele tipo. Ou seja, computadores quânticos são várias coisas. Se alguém falar, o qubit é assim. A pessoa tá, se ela tiver definido certo, ela está definindo apenas um tipo de computador quântico. Então, isso é algo para se prestar atenção. Por quê? Porque cada computador quântico, que a gente chama de cada hardware, né, cada tipo de implementação física de computador quântico, tem as suas vantagens e desvantagens, seus problemas e soluções. Quais são os tipos mais comuns de características que a gente para pensar e considerar se vantagem ou desvantagem? Uma delas é a temperatura. Por exemplo, o supercondutor, ele requer temperaturas baixas, mas um fotônico não requer temperaturas tão baixas. Quanto tempo que seu qubit dura? Qual a incidência de erros, que é um grande problema de computador quântico? Qual a conectividade desses qubits? Ou seja, se você tem vários qubits ali que podem realizar contas, você consegue conectar um com o outro com facilidade ou você vai ter que fazer certas manipulações que vai introduzir erros e dificultar você implementar correção nisso? Isso é uma grande dificuldade. Íons aprisionados, por exemplo, é um que tem alguma facilidade com isso, teria uma vantagem nisso. Escalabilidade também é um ponto importante. Então, quanto você estima que você consegue crescer essa quantidade de qubits e portas lógicas e circuitos em gerais, de forma que você consiga fazer uma computação quântica mais interessante, né? Porque provavelmente vai precisar de mais qubits. Todos esses são fatores aqui, eu vou deixar referências de tabelas que, né, atualizadas que deixam isso mais claro. Mas então isso é importante falar, porque toda vez que se fala de computadores quânticos, parece que falam como se fosse uma única coisa, uma única entidade. Outra coisa que eu queria comentar é com relação à ideia de que eles são supercomputadores, são a evolução natural de um computador, que também é um pouco difícil de falar. Pela teoria da coisa, a gente consegue ver que vários processos serão melhorados. Por exemplo, busca não estruturada é um tipo de problema que vai ter uma melhora não muito grande, mas uma melhora. Em algum momento eu vou falar mais a fundo o que eu quero dizer com melhora boa ou não tão boa. Eu vou colocar isso mais quantitativamente. Por enquanto, só falando por cima, mas assim, é um problema que pode ser melhorado. Isso tem implicações para segurança, ainda que não tão graves, tem. Tem um outro que tem uma implicação muito importante para a segurança, que é o algoritmo de Shor, porque ele é um algoritmo que a gente se baseia
para uma criptografia muito importante, que é a RSA. A gente tem que usar o fato de que o problema é difícil para criptografar, ou seja, conseguir mandar a informação de forma segura. E com o computador quântico, isso potencialmente não é mais verdade. E na prática, isso quer dizer que é um problema que é fácil uma criptografia fácil de quebrar. Então não é seguro. Muita gente pensa, o computador quântico calcula tudo em paralelo. Isso dá a entender que ele vai ser melhor em tudo. Não é verdade. Primeiro que não é bem calcular tudo em paralelo. Existem processos que se usam disso, que é o paralelismo quântico, mas não é tão simples assim. O paralelismo envolve a superposição de estados, então em vez de você usar o seu 0 e o seu 1, você usa 0 e 1 ao mesmo tempo. Isso dá uma certa vantagem, mas não é tão fácil, porque no final do seu processo você tem que medir. Então, para você se usar do paralelismo, você tem que pensar, ter umas sacadas para fazer isso acontecer. Outra coisa é que você pode provar matematicamente que a melhora que você tem usando paralelismo não é tão grande assim. De novo, eu não vou entrar no que eu quero dizer com a melhora não tão grande, mas toda vez que eu falar que a melhora não é tão grande, isso quer dizer que é muito facilmente remediável. Uma questão de tempo, uma questão de memória, para um computador normal conseguir alcançar. Então, não há grandes vantagens. A computação quântica ela tem algumas promessas, por exemplo, como eu falei, dessas coisas de segurança. Química, né? Fármacos, então, simulação de processos químicos é algo que se tem muita esperança de que melhore, isso tem várias implicações em química, bioquímica, alguns processos que envolvem otimização, ou seja, maximizar alguma coisa, por exemplo, maximizar lucros, coisas assim, diminuir o tempo de uma certa rota, tem várias coisas que você consegue colocar em termos de um problema de otimização que também se espera que melhore. Então, tem um leque interessante de coisas que o computador quântico pode fazer, mas não é necessariamente tudo. Tem coisas que potencialmente o computador quântico vai empatar, porque, por falta da gente saber como desenvolver algo interessante com isso. Tanto que é uma área de pesquisa ativa, né? Parte do que eu faço é isso, estudar algoritmos quânticos. Não é algo simplesmente, bota um computador quântico, vai ser melhor. Então, é isso. Por enquanto, eu tenho muito mais para falar, principalmente com relação às aplicações. Dá para detalhar muito, muito mais, mas eu acho importante só deixar claro essas duas primeiras coisas para vocês. Se vocês têm interesse em entender melhor como funciona um computador quântico, como é a cara de uma porta lógica, essas coisas assim, eu tenho até algumas aulas, alguns materiais que eu posso direcionar, mas a ideia desse vídeo não era essa, era falar mais um tom de conversa mesmo com vocês. Então é isso. Obrigado pela atenção. Se tiverem dúvidas, sugestões de temas, me avise. E vejo vocês numa próxima.